Hoje é 5 de março, ano de 2026. Surgimos para mais uma edição e trazemos para a discussão um tema atual e de grande relevância para a democracia e para o futuro do país. A participação da mulher na vida política do país, no momento em que o mundo discute cada vez mais igualdade de género, inclusão e representatividade, torna-se importante refletir sobre o lugar da mulher nos espaços de decisão política. Em Angola, a presença feminina na política tem vindo a crescer ao longo dos anos. No entanto, permanecem desafios importantes. Para hoje são convidadas para esta edição Fidelina Joaquim, docente de enfermeira aqui em Saúde. Cordialmente muito bom dia, bem-vinda. Bom dia, muito obrigada pelo convite, Diamantino. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Está igualmente a Palmira Diniz, secretária provincial adjunta da Jura. Muito bom dia, bem-vinda. Muito bom dia, Diamantino. Bom dia a todos os radiovintes e obrigada pelo convite. Muito obrigado. Aguardamos pela chegada de El de Freitas, comentador residente, igualmente a Zenaida Kassai, membro do Comitê Nacional da JNPLA. E queremos, antes de entrarmos no nosso tema, portanto, parabenizar as mulheres, todas as mulheres, com maior particularidade as que estão aqui. Obrigada. A Palmira Diniz, jovem líder representante da juventude. Desejamos que continuem a inspirar outras jovens, acreditando no seu papel. Muito obrigada. Igualmente, endereçamos votos de Feliz Março Mulher a Fidelina Joaquim. Portanto, é você mesmo. Sim, muito obrigada. Exatamente. Tal como já dissemos, aguardamos pela presença de El de Freitas, também fará parte deste debate. Hoje propomos para si, caro ouvinte, o papel ou a participação da mulher na vida política. É o tema que vai nortear o nosso debate. E vamos então para a nota introdutória, começando mesmo pela Palmira Diniz, quanto à participação da mulher na vida política em Angola. Mais uma vez, bom dia. E falar deste tema, eu começaria por dizer que a participação da mulher na vida política do país, e não só do mundo, tem sido um tema de discussão e nos últimos tempos ganhou terreno num mundo onde a igualdade de género é já quase um facto, não é? É já quase um facto, e a presença feminina nos espaços de poder e decisão é extremamente essencial, sobretudo na construção de uma sociedade mais justa e democrática. Muito bem. Palmira Diniz, para a realidade das jovens em Angola, quais são os principais desafios que as mulheres jovens enfrentam quando decidem entrar para a vida política? Bem, quando as mulheres jovens decidem entrar para a vida política, aparecem muitos entraves, como às vezes as pessoas acharem que não somos capazes, porque anteriormente as mulheres eram vistas apenas como donas de casa, como coadjuvantes dos homens, não é? E num mundo onde ainda o machismo é predominante, não é? Então nós encaramos muitas dificuldades e uma delas é a falta de crédito que nos é depositado. Depois também falo sobretudo do assédio. Não é fácil ser mulher e fazer política, não é nada fácil. Já foi vítima de assédio? Várias vezes. Mas por membro do seu partido ou outros partidos? Enfim, mas por membros de todos os partidos, vamos dizer isso. E isso não é motivo de orgulho para ninguém. Não é nada bom se sentir assim. Foi nova para nós, mas vamos exatamente a enterrar o tema. Exatamente. Fidelina, Joaquim, na sua opinião, de que forma a presença das mulheres na política pode contribuir para trazer tanto aspectos positivos? Mas antes, para começar mesmo, a participação da mulher na vida política, sabemos nós, é docente, enfermeira, mas não deixa de ser política. Portanto, mergulhando na frase de Aristóteles,
que todo um cidadão, por natureza, é um político, é um ser político. Assim mesmo. Exatamente. Assim mesmo. Bom, reitero os votos de um bom dia para todos os ouvintes. Dizer que, primeiro, nós precisamos entender quem é a mulher. E nós vamos viajar num contexto bíblico, onde nós vamos entender que a Bíblia nos diz que a mulher é criada por Deus com a mesma dignidade, com a mesma importância e com a mesma imagem divina que o homem, posicionada como sua parceira, auxiliadora, cooperadora essencial. Nós ainda vamos entender também que diz um escritor inglês, Thomas Hobbes, que defendeu a obrigação do Estado em proporcionar meios que auxiliem o progresso do corpo social. E ele ainda aprova ou diz que é essencial que o poder público assuma a responsabilidade de promover a igualdade de oportunidades para todas as pessoas, independentemente do gênero. E nós ainda vamos entender, como eu disse anteriormente, que falar de mulher é falar de vida. E a política precisa de vida. Quando não existir vida na política, vai existir um desequilíbrio. E a mulher vai igualmente apaziguar. E nós falamos que onde existe mulher, existe paz, existe vida. Então, seria indiferente falar de política sem falar da própria participação da mulher, que é extremamente essencial. Muito bem. Apesar de muitos avanços, críticos afirmam que a participação da mulher na política angolana ainda enfrenta barreiras culturais, preconceito e estruturas dominadas por homens. Na vossa opinião, essas barreiras ainda é uma realidade do nosso contexto? É sim uma realidade. Porque, como disse a Palmira, como disse a Palmira anteriormente, vive-se hoje ainda o machismo. E muitos homens ainda não aceitam ou não entendem que o lugar da mulher é onde ela quiser. E eu faço sempre essa provocação. O lugar da mulher é sempre onde ela quiser. E não é diferente ela enquadrar-se no contexto político. E as discriminações do enquadramento da mulher em qualquer serviço, em qualquer enquadramento social, acaba criando um desequilíbrio e nada mais. E apelamos a todos os homens, né, que respeitem o posicionamento feminino, que respeitem o poder feminino. Não estou aqui a falar da igualdade de gênero, que hoje em dia tem sido um assunto muito discutido, mas senão que o respeito do enquadramento feminino. Fidelina, por que existe esta discrepância entre o enquadramento das mulheres na vida política? Diz-se que há sempre aspectos negativos, os homens não entendem o verdadeiro papel e onde as mulheres devem se enquadrar. O que realmente justifica a sua afirmação? Por que desta discrepância? Este é o aspecto em referência. Bom, eu não sou homem, mas eu vou falar, eu acho que é o medo masculino. Eu acho que os homens sentem medo de lhes tirar o lugar. E se nós darmos em conta... Mas é esta a intenção que as mulheres têm? Não. Não é esta a intenção, sinceramente, não é esta a intenção. Não sei o que é que os homens pensam, mas não é esta. Porque se nós darmos conta, a maior parte da representação no parlamento é do gênero feminino. E em nenhum momento houve destruição, houve desigualdade nas tomadas de decisões, porque tem mulheres no parlamento. Então, eu acho que é medo, se calhar, medo de lhes tirarem o lugar, posso assim dizer, mas senão no contexto feminino é mais que um aprendizado, é mais que apaziguar as tomadas de decisões, o equilíbrio social e a paz. Mulher é paz. Então, muito menos bem. do que isso. Palmira diz sobre representatividade. Em muitos casos, a presença feminina nas instituições públicas é vista como um sinal de progresso democrático. Será que ter mais mulheres nos cargos políticos significa políticas públicas? Significa que as políticas públicas passam a responder melhor às necessidades das mulheres? Quanto a essa questão, a meu ver, apesar de que já hoje em Angola é uma realidade, na Assembleia Nacional
Na Assembleia Nacional, penso não, há 39% de representatividade feminina na Assembleia Nacional e elas ocupam este espaço de destaque. Um dado que coloca o país acima da média global, não é? Contudo, eu também questiono, até que ponto essa presença traduz-se em poder real de decisão. E penso que, a meu ver, ainda existem mulheres que, embora ocupem posições visíveis, não é? Embora ocupem posições visíveis, nem sempre lhes confere, então, esta autonomia estratégica. E em alguns contextos a participação feminina tende a ser mais simbólica e instrumental, né? Eu penso ser uma forma de mostrar apenas o compromisso internacional com a igualdade de género, alinhado aos princípios defendidos na Declaração dos Direitos, na Declaração Universal dos Direitos Humanos, e sem que isso implique necessariamente a influência afetiva nos processos centrais da tomada de decisão. Então penso que é necessário que a participação da mulher não seja simplesmente simbólica, só para respondermos então à Declaração Universal dos Direitos Humanos, mas que também passe a ser efetiva. Eu penso que é desse jeito. Muito obrigado, Palmira Diniz. Vamos a outros pormenores daqui a pouco. Saúdo cordialmente a Znaida Calçai, membro do Comitê Nacional da JMPLA. Bom dia, bem-vinda. Muito bom dia, Diamantino Sangueve, o nosso moderador. Muito obrigada pelo convite que nos foi formulado. Queremos também, desta forma, saudar igualmente as minhas colegas do painel, que, pois, embora já terão começado este painel, mas ainda assim não poderíamos deixar de cumprimentar a Palmira Diniz, que é secretária provincial adjunta da Jura, cumprimentar também a Fidelina Joaquim, docente e enfermeira, já agora feliz Março Mulher. Obrigada, igualmente. Nós também agradecemos por ter aceito o nosso convite. E vamos então ao tema, a participação da mulher na vida política. Na sua opinião, qual é a importância da participação da mulher na vida política para o fortalecimento da democracia em Angola? Muito bem. Antes de mais, queremos reiterar também as nossas saudações aos nossos rádio-ouvintes e, como não podia deixar de ser, a todas as mulheres desta bela pátria, Angola, que estão bem ali do outro lado a acompanhar então este debate da Rádio Eclésia. Agradecemos, tal como já referimos, o convite formulado pelo Jango Cultural e é uma honra então muito grande estar aqui a representar as mulheres. Dizer que falar da participação da mulher na vida política do país é falar de democracia, é falar de justiça social e também é falar de desenvolvimento sustentável. A mulher angolana não começou hoje a participar. Atenção que a mulher angolana participou na luta de libertação, participou na reconstrução nacional, participa na educação das futuras gerações e hoje participa também cada vez mais nos espaços de decisão. E tal como a nossa Constituição consagra no seu artigo 23 o princípio da igualdade e da não discriminação. Portanto, a participação da mulher não é um favor e nunca foi um favor, é um direito constitucional e nos últimos anos registramos avanços significativos nestes domínios. Znaida, os partidos políticos têm criado condições suficientes para massificar a igualdade de género ou ainda existe, portanto, um ceticismo em ter que enquadrar, portanto, um número maior, portanto, das mulheres na vida política angolana? A todos os níveis, os partidos políticos têm estado a mostrar sim esta igualdade. E penso que isto é alguma coisa que não precisamos discutir, é visível a todos os níveis. E estes avanços de inclusão das mulheres na vida política, vemos mulheres com cargos de destaque no aparelho do Estado e tal como fez referência nos partidos políticos, influenciando políticas públicas nas áreas da saúde, educação, igualdade de género e também o desenvolvimento social. E vejamos que quando nós estamos a falar desta igualdade, estamos a falar desta inclusão a todos os níveis. E se nós olharmos para aquele que é o nosso aparelho do Estado, hoje nós temos uma vice-presidente da República,
tivemos uma presidente da Assembleia Nacional, temos uma presidente do Tribunal Constitucional, a nível do MPLA temos uma vice-presidente, aliás, temos uma ministra de Estado para a área social. Penso que estamos bem representadas na superestrutura e não só, porque a todos os níveis, a todos os momentos, temos as mulheres ali presentes. Muito obrigado. Vamos a outros. Primeiro, Palmeira, tens aqui uma questão. Certo. A sociedade angolana tem uma visão tradicional sobre o papel da mulher. Será que isto também influencia na participação da vida política? Prontos, quanto à visão tradicional que a sociedade angolana tem quanto à participação, quanto à mulher, penso que isso de certa maneira sim influencia na vida política da mulher, e penso que hoje por hoje em Angola já não se olha simplesmente para a mulher como a adjutora do homem. Eu acho que o termo deve ser este. Já não olha para a mulher como isso, olha para a mulher como alguém que mereça algum espaço um bocado em mais destaque, né? Com mais destaque. Olha para a mulher como que alguém que também pode fazer o seu caminho, que pode também fazer trabalhos que anteriormente eram apenas para os homens. E é uma questão, portanto, na sua nota introdutória, e certo, muito bem anotei, dizia que muitas mulheres afirmam, enfrentam assédio sexuais, opressões indevidas ao tentar entrar ou crescer na vida política. Portanto, Palmeira, nós queremos um pouco mais, na sua opinião, até que ponto essa realidade ainda existe, e afirmou categoricamente ser vítima, já foi vítima da situação. Em que contexto, portanto, isto acontece? Ao tentar enquadrar ou mostrar o que realmente as mulheres são, ou é mesmo por fazer parte da vida política, ou dentro de uma organização, no caso é secretária adjunta, secretária provincial adjunta da Jura. Sim, sim. Exatamente, queremos perceber os contextos que realmente acontecem essas situações. Eu penso que é ao tentarmos mostrar o que realmente queremos ser, queremos fazer. Ao entrar para a política, normalmente nós queremos visibilidade, queremos que as pessoas conheçam aquilo que nós conseguimos fazer. E quando isso acontece, normalmente, geralmente, os homens acham que prontos, para chegar até aqui você precisa fazer isso, ou para teres aquele espaço aí também você precisa fazer isso. E não tem sido fácil, nem para mim nem para outras mulheres, porque eu penso que não é só na política partidária. Eu penso que isso acontece em vários fóruns. Eu penso que também até para as enfermeiras não tem sido nada fácil. Então, as mulheres são assediadas em qualquer campo. Mas passou por esta situação quando, portanto, ascendeu da categoria de secretária? Não só quando ascendi, como antes de ascender. Desde que eu me firmei como mulher que faz política, pronto, tenho estado a enfrentar situações do género, mas claro que temos tido sempre formas de contornar, porque a mulher tem que saber contornar situações como essas. Até porque os homens precisam parar de olhar para a mulher numa organização como a presa. Exatamente. Fidelina já foi vítima da situação? Já. Acho que todas nós, infelizmente, quando entramos para uma organização, num meio em que existam homens, não estamos isentas de passar por estas situações. A mulher, só por ser mulher, já sofre assédios. Agora imagina enquadrada em uma organização onde existam homens. Numa posição extremamente visível. Sim. É difícil, de alguma maneira, chamar a atenção. Mas esta realidade acaba afastando as outras mulheres que queiram fazer parte da vida política? Eu acho que depende muito do posicionamento de cada mulher. Porque se não saber de concreto aquilo que lhe levou lá onde ela estiver, claramente que vai se sentir destruída e pode se afastar pelo excesso de assédio que a mesma pode passar. Mas caso contrário, eu acho que são coisinhas que a gente olha e ultrapassa sem problema algum. Asnaida Gassai. Bom, relativamente ao assédio, eu digo sempre que, tal como já disse aqui a nossa companheira, basta ser mulher para ser assediada. Entretanto, o posicionamento da mulher é que vai determinar.
A mulher não é assediada simplesmente por estar na política. Na igreja, ela será assediada. No local de trabalho, ela será assediada. Eu posso ser assediada aqui, entretanto, vai depender do meu posicionamento. Ou seja, todo e qualquer homem vai querer tentar uma mulher. A forma como eu vou me posicionar é que vai então definir os próximos elementos. Agora, vejamos, isto também tem contribuído, infelizmente, para que muitas mulheres não tenham interesse de entrar na política. Porque nós que estamos na política, eu, a Zenaida, se tiver uma conduta não boa, automaticamente vou influenciar aquela jovem mulher que tem interesse. Por quê? Porque a Zenaida é aquela que vai com todos, está disponível para todos. Alguns vão sentir receio de eu tenho que aceitar porque senão o chefe, o fulano cicrano vai me conotar, vai deixar de me dar isto ou aquilo. Se os teus objetivos forem errados na política, obviamente que vais te deixar levar por isso. E eu até digo sempre que em meio a esta situação ainda podemos também levantar a bandeira e dizer que ainda existem mulheres que sabem nos dignificar, nos representar a todos os níveis, de que não se deixam levar por estes caprichos. Mas da vossa parte tem havido participação, tanto jurídica, ou tem feito denúncia sobre a situação? É assim, a denúncia vai acontecer quando eu consentir que seja denunciada. Vejamos, muitas vezes há consentimento da nossa parte enquanto mulheres. Se eu disser assim para o Sangueve, não, hoje, e apresentar os motivos, e ser mesmo frontal, ser realista, obviamente que o Sangueve vai saber se posicionar. Mas se for um não acompanhado de vou deixar que ele tente mais, porque parece que os homens gostam disto, né? Quanto mais difícil for, vai responder. Quanto mais difícil for, melhor para eles. Percebem? E agora, então na questão de denúncia, não denúncia, bom, eu vou denunciar um caso, se estivermos a falar, por exemplo, de um caso de menor, vejamos, né? Se estivermos a falar de menores, ou então se eu perceber que é alguém que tem medo, por exemplo, de uma retaliação, ou tem receio de talvez se manifestar, mas tem esta vontade. Mas do contrário é complicado, porque infelizmente quando há consentimento da parte de uma outra mulher, mas só nos resta condenar e continuar a sensibilizar a outras mulheres para que não entrem por esta via. Zenaida, olha, o problema às vezes também não somos nós. É que às vezes o contexto subir de cargo, ou seja, deve haver alguma troca corporal para que suba de cargo, para que exerça um determinado posicionamento aonde ou na organização onde a mulher está inserida, também precisa parar. E quem cria isso são os homens. Mas então, os homens não vão amarrar nenhuma mulher se ela dizer claro que eu não quero. Sim, mas agora imaginar mulheres que infelizmente deixam-se levar por isto, né, por causa da proposta que lhe é dada, de acordo com o nível que ela terminar. Isso só vai acabar quando as mulheres decidirem que não queremos isso. Mas não tem havido iniciativa por parte das mulheres em querer, portanto, aliciar quem detém o poder para subir de cargo? Não tem havido. Eu acho que isso existe. Existe para algumas. Eu acho que isso existe. Sim. Eu acho que isso existe e há muitas mulheres também que, como a Zenaida disse, que têm má conduta. Assim mesmo. E que muitas vezes impedem outras mulheres de quererem entrar no mesmo meio, porque e olha que isso mancha de uma forma que muitas mulheres olham para as mulheres que fazem política como quaisquer. Muitas mulheres olham para nós e dizem assim, vocês são quaisquer porque lá elas ficam com fulano e ciclano por causa destas que não têm muito boa conduta, que não têm boa conduta. Por causa destas que acham que, pronto, para chegar ali eu preciso me envolver com fulano e os ciclanos. Infelizmente existem mulheres assim. Tal como existem homens que acham que para a mulher ocupar lugar de destaque há uma necessidade de uma troca corporal, há mulheres que também aceitam viver isso. Então não podemos deixar de descartar essa realidade. Muito obrigado. Gede Freitas, muito bom dia. Seja bem-vindo. Bom dia. Exatamente. Mantenho Sangueve, um prazer. Peço desculpa desde já pelo atraso. Tive de banco, esperar até que a renda chegasse para poder sair. Quero saudar cordialmente as três senhoras que hoje compram o produto. Obrigada. Lindo hoje. Feliz máximo dia, já passei a gravidez, mas ainda o mês é todo vosso. Aliás, o ano é todo vosso. A vida é toda vossa. Então, parabéns, é sempre um prazer estar na Vila do Distrito das Senhoras e saudar também os internautas e os ouvintes que nos acompanham para de casa.
Muito obrigado, Jair Freitas, e de facto nós estamos habituados a estes atrasos e agradecemos por ter chegado à altura que para darmos seguimento ao nosso debate e responder a algumas questões. Obviamente o Jair terá, portanto, acompanhado a partir da sua viatura e aqui. E pergunta, eu sou neutro, eu não posso responder nem sequer da parte, exatamente. Então cabe ao Jair Freitas, exatamente, enfrentar, portanto. Na verdade nós não viemos guerrear, né? Mas é curioso que quando Mas há questões é preciso mesmo. Painel, quando saiu a fotografia do painel, a maior parte dos comentários falam, então só vão falar sobre mulheres, o que é que está lá o Jair a fazer? E o sangueiro. Exatamente. Devia ser tudo mulher. Não, esse é o erro da sociedade que nós estamos a criar. Durante muito tempo era uma sociedade machista, era tudo homem. E agora as mulheres estão com tanta energia que querem fazer também algo tudo mulher. Os dois polos, na minha perspectiva, são errados. Tudo homem, como tudo mulher, é completamente errado. Nós temos que ter um espaço de convivência comum. E esse espaço de convivência comum deve ser de entendimento. Nós não estamos a desafiar. Muitas vezes há aquela expressão de que não, os homens é que impedem as mulheres de lá chegarem. Depois as mulheres, quando lá chegam também com um espírito de vingança. Do tipo, impediram-me tanto, agora é a minha vez e eu vou mostrar que nós somos capazes. As mulheres não precisam nos mostrar nada. Há uma máxima que diz que metade do mundo são mulheres e outra metade são os filhos delas. Não é? A partir disso, vem logo a premissa de que vocês são parte desse mundo como nós somos. Então nós temos que coabitar. Tal como eu digo nas democracias, é importante que os partidos políticos saibam coabitar. É importante também que nessa luta de gênero saibamos coabitar. Nós não somos sem vocês, vocês não são sem nós. Agora, quando se partimos de uma premissa de que estamos a combater, depois o que é que vai acontecer? Nós vamos começar a cumprir agendas ocidentais, por exemplo, esse tal sistema zebra, que faz com que as instituições tenham representatividade feminina em paridade, talvez 50%, 50%. E muitas vezes o nosso presidente da República disse reiteradas vezes que mais mulheres virão, embora em algum momento vos tratou de forma discriminatória, né? Porque lembro-me na altura quando na tomada de posse da então governadora Lotino Lica e de uma ministra, não faço agora o nome de quem era, e ele disse, olha, trabalhem bem para que mais mulheres possam ascender a vossos cargos. Eu fiz logo uma nota de repúdio. Eu disse, não, os homens trabalham mal há muito tempo, mas ainda assim mais homens estão a ascender. Por que é que para mais mulheres ascenderem é preciso que essas duas trabalhem bem? Temos que ter o mesmo peso e as mesmas medidas. Mas também eu sou aquele que defende seriamente que as mulheres não podem chegar lá só para fazer o tal sistema zebra que é a agenda ocidental. Exatamente. Quando tiver um homem tem que ter uma mulher. Não. As mulheres têm que chegar com mérito. Para que eu não me incomode, se numa instituição tiver pelo menos mais mulheres do que homens, porque sei que as que lá estão por mérito, não estão por representatividade. Onde tem mais homens do que mulheres, estão os homens por mérito, e onde tiver mais mulheres do que homens, estão as mulheres por mérito, e onde tiver igual, estão em igualdade por mérito. Embora estamos numa rádio cristã, eu sou cristão, eu leio a Bíblia, e a premissa bíblica em Gênesis, né, Gênesis 3, quando depois do pecado, uma das maldições do homem foi do suor do teu rosto comerás o teu pão. Por isso é que a gente agora transpira muito para comer. E a mulher, Deus disse que com muita dor darás a luz, né? Com muita dor terás a concepção, o teu desejo será sobre o teu marido e ele te dominará. É bíblico. Que quer dizer que à luz da Bíblia, o homem traz sempre uma postura de liderança. Aliás, várias vezes a Bíblia repete que o homem é a cabeça do lar, como Cristo é a cabeça da igreja. O homem tem sempre uma postura de liderança. Mas a mulher não tem uma postura de subserviência só, tem uma postura de ajudadora. Ou seja, tem a missão, tem a submissão. Quem está por baixo da missão não é um elemento menos importante na missão. É como dizer que o soldado... E temos muito disso, né? Os generais são sempre os mais valorizados, mas quem está no campo de batalha de facto são os soldados. Se você desrespeitar os soldados que fazem a guerra de facto, estão no campo de batalha, o general sem soldados é uma máxima militar. O general sem soldados não serve. O general só o é porque tem batalhão, tem soldados. É a mesma coisa, um homem sem uma mulher não serve. Um homem só o é porque tem uma senhora. Então nós vamos manter essa conversa no espírito de que não somos inimigos. E já ouvi muitas vezes várias mulheres a dizerem, né?
e muitas até mal entendidas, disse a Joana Tomás na altura, quando nos primeiros anos na OMA, de que o nosso maior inimigo são os homens, né? Sim, é aí onde eu quero começar a minha conversa, de que não estamos num campo de batalha. Nós não somos inimigos, nós não somos adversários, nós estamos sobre a mesma missão. Se olharmos nessa perspectiva, seja em todo o campo, familiar, religioso ou político, que estamos a discutir hoje, nós vamos encontrar sucesso nas nossas atividades. Agora, se em algum momento nos atacarem, obviamente que em nome de todos os homens, terei que defender. Depois falaremos um pouquinho essa questão do assédio, que hoje também não é tanto assim. As mulheres não são tão vítimas como elas nos julgam dizer, porque muitas vezes começa da parte delas para tirar algum proveito. As mulheres têm uma característica natural que lhes dá vantagem em relação aos homens. Já foi vítima, muitas vezes já elas usam esses atributos só por ser mulher. Exatamente. Não é só por ser mulher, elas sabem, a mulher há um charme natural. Nós temos que olhar não só na genética feminina, como também mesmo na própria perspectiva cristã. A mulher tem exala um perfume que o homem não exala, por natureza. E a mulher sabe que com o jogo da sedução, um homem por natureza não é sedutor. O homem tem presença, a mulher é sedutora. E com o jogo da sedução, a mulher procura alcançar alguns objetivos com o jogo da sedução. Por isso é que disse a Zenaida, só que não terminou muito bem. Mas ela disse muitas vezes, a mulher não quer ficar com o chefe, mas nunca diz não diz não diretamente, porque sabe que se eu disser não, vou perder algumas regalias. Então ela vai naquele jogo de sedução, vai arrastando a situação para ir tirando alguns proveitos, mas quando vê que está insuportável, agora vai querer denunciar o chefe por assédio, mas ela deu corda para a situação chegar até aí. Se você dá um não redondo à primeira, mas um não claro, porque se for é assim, um não a tremer. O sim é sempre sim, é uma certeza. Quando está na dúvida, é não. Mas as mulheres gostam desse não de dúvida. Eu não vou lhe dizer um não redondo porque amanhã já não me dá o que eu quero. Então vou lhe dizer que não gosto disso. Então, de acordo com as mulheres aceitam negando. Não e como devia ser a posição dos homens nessa situação? É o que eu costumo dizer aos homens e digo sempre, principalmente aqueles homens, aquelas figuras politicamente expostas. Estamos a falar da mulher na política. Hoje por hoje, com o mundo digital, temos que ter muito cuidado na nossa postura. Porque você nunca sabe quando é que estás a ser gravado, quando é que estás a ser filmado. E a Mana Navita uma vez me disse, e eu levo isso para a minha vida durante muito tempo, disse assim, Gelo, foi num dos encontros, no dia da Jura, sim, no pavilhão da Baixa. E aí, depois da foto, e daí ela me disse assim, mano, você é bonito. E nem todas as mulheres que vierem é porque te acharam bonito. Algumas virão fazer algum jogo. E nem todos que calaram na vida política é porque foram corrompidos. Alguns só foram chantageados por uma situação em que eles se colocaram. Então, com o mundo digital hoje é que se ter muito cuidado dos dois lados, também porque há mulheres que são, os homens instrumentalizam, criam uma situação para depois... Já tem mais um minuto para terminar a sua... Criam uma situação para tirarem vantagem daquela situação, só que é mais as mulheres para com os homens em relação aos homens para com as mulheres. Então, com o mundo digital hoje, você nunca sabe se realmente ela gostou de ti ou se está a fazer um jogo. Segredo. Faz o que nós fazemos a nível das organizações da sociedade civil. Nós criamos uma pauta deontológica, um regulamento interno que proíbe estritamente a relação entre pares, entre colegas de trabalho. Ponto final. Por mais que eu morra de amores pela Zenaida, mas se ela for minha colega de trabalho, salvo se nós entramos para aquele posto de trabalho já numa relação e a entidade patronal já sabe. Mas se despertar um sentimento enquanto formos colega de trabalho, é melhor cada um engolir aquele sentimento. Também não vais morrer, não vais ser o único a não ficar com a mulher que você ama. Esse é o conselho que eu dou nas pessoas. Ou menos separa as águas, né? Não, vai para peça transferência e depois tenha a relação. Nunca tenha uma relação no local de trabalho. É o que eu digo sempre, porque acaba sempre mal. Nunca se vai saber se é mesmo de facto uma relação de sentimento ou favorecimento ou interesse. Então, enquanto estiverem na mesma posição, política, profissional, religiosa, ou seja o que for, não comece uma relação. É só um conselho, é sempre bom evitar. Muito bem, obrigado, Jair Freitas. Vamos aproveitar o nosso tempo, 8h43 minutos. Vamos então. Fidelina, penso que terei pronunciado bem o nome.
Fazendo um balanço da presença feminina da política, muitas mulheres já ocupam lugar de destaque. Portanto, há um avanço comparativamente portanto, ao tempo em que os homens foram portanto, liderando e sem a presença das mulheres em cargos de destaque no país. Bom, nós precisamos primeiro entender também que as mulheres constituem aproximadamente metade da população mundial. A maior parte da população mundial são mulheres. E a sua presença é importante porque garante a representação e garante uma representação equitativa, se posso assim dizer. E posteriormente nós vamos entender que a participação da mesma na política serve como um modelo positivo para jovens e meninas que também queiram ingressar para este mundo da política e não só. Mas há um exemplo por parte daquelas que já exerceram cargos de destaque ou exercem atualmente cargos de destaque para atraírem as demais que também pretendem ou tencionam fazer política. Bom, não só a política, mas fazer parte de organizações que ajudam o desenvolvimento do país. Olha, eu sempre falo muito da Mara Chiosa. E eu olho para aquela senhora como um verdadeiro exemplo de uma representação feminina na política. Das mulheres que exercem cargos, só a Mara Chiosa, a vice-presidente. Assim, de uma que muito me inspira é ela, assim. Por quê? Olha, eu falo assim, é uma senhora que exala luz por onde ela passa. Ainda não tive a oportunidade de conhecer pessoalmente, mas tenho acompanhado os seus serviços assim à distância. Mas em muitas das vezes eu pude notar o positivismo que ela transmite para todas as mulheres que queiram ingressar nesse mundo. E não só, né? Ela faz realmente sentir a presença de uma mulher na política. E o que difere a vice-presidente Mara Chiosa das outras mulheres que também fazem parte de diversas organizações, ocupam cargos, quer nas igrejas, nos hospitais, na educação, o que difere? Bom, realmente nós estamos aqui a falar da presença mas da mulher. era bom que dissesse, exatamente. Trouxe ao de cima uma... Era muita visibilidade. Exatamente. Sim, e nós estamos a falar da presença da mulher na política. Eu podia muito bem falar de outras mulheres em outras organizações, mas pediste-me um exemplo claro de alguém na política que muito inspira. Eu disse anteriormente que a mulher acaba sendo um modelo para outras, ou seja, a mulher na política acaba sendo um modelo para outras que queiram ingressar igualmente para o mesmo mundo da política. Então, neste exemplo, eu falei dela, mas se fosse eu estaria aqui a falar de várias outras mulheres, não só a nível nacional como a nível internacional. Existem mulheres que muito dão pelo desenvolvimento da política. Muito bem. A Zenaida Ksai, há críticas de que algumas mulheres que exercem cargos de destaque no país continuam a seguir vícios dos homens e isto de alguma forma belisca o papel ou a massificação em muitas organizações da presença da mulher. Portanto, como responder a essa crítica? Bom, críticas são críticas, podemos aceitar, mas nem sempre concordar, porque eu acredito que cada um, quando toma a posição de aceitar uma determinada função, tem que ter a responsabilidade de que está ali não a trabalhar para si, mas porque está ali para servir o povo, para servir Angola, para servir a nação. Entretanto, o que vemos, independentemente de quais sejam os motivos, mas se vemos uma ou outra pessoa a tomar este tipo de atitude, não podemos culpar o A, o B ou o C, porque cada um é e cada um está como está. Se nesta altura a Jura tiver que definir a mira para a posição acima da que ela está agora, se ela tiver uma conduta indecorosa, não pode dizer que é por conta do meu primeiro que me antecedeu, por conta de alguém que estava ao meu lado. É uma questão de posicionamento de cada um, é uma questão de educação que cada um tem, mas principalmente uma questão de princípios. Porque se eu tiver os meus princípios bem sólidos e eu saber que estou para servir a nação, estou para servir o meu país, então a minha conduta eu devo assumir por mim mesma. E as condutas que foram erradas não é culpa de A ou de B, é porque eu como pessoa
eu que estou nesta determinada função, não estou a saber ser uma pessoa competente e, acima de tudo, não estou a ser uma pessoa sábia. Mas tem, anota ou apresenta algumas falhas das mulheres que já desempenharam funções neste país? Falhas, não considero que existam falhas, mas eu penso que todos os dias nós somos apresentadas a vários desafios, a todos os níveis. Cada um tem a sua forma de encarar ou a sua forma de trabalhar, e temos que dizer que muitas vezes os desafios que nos são apresentados fazem com que muitas vezes não consigamos responder exatamente aquilo que são as perspectivas, mas entretanto temos esta responsabilidade de superá-los dia após dia. Há uma outra pergunta que não quero escalar, portanto, por que as mulheres tanta luta em querer igualar, portanto, a posição do homem? Exato. Eu não Mas porque exatamente? Eu não acredito que haja luta. Não, luta não. Igualdade de gênero. Eu digo sempre assim, mulher é mulher e homem é homem. Nós temos sempre que entender esta diferença. Aí quando estamos a falar de igualdade, não estamos a falar que nós queremos ser os homens, não estamos a dizer que nós queremos fazer ou exatamente queremos fazer tudo o que os homens fazem. Não. O que nós queremos é apenas oportunidades. Vejamos, hoje por hoje, e isto aqui não é tabu para ninguém, a mulher ontem era vista simplesmente como uma dona de casa, a todos os níveis. Mas hoje as mulheres também já querem, de certa forma, se levantar para trabalhar e assumir outras responsabilidades. Eu não sei, mas nós fizemos uma comparação, penso que há 20 anos era difícil vermos mulheres que conseguissem, de certa forma, estar aqui num debate, por exemplo, não é? Eu falo de há 20 anos porque também se eu dizer há 10 anos estaria errado, porque eu sou experiência viva de que já interagi com mulheres há 10 anos. Entretanto, estamos a dizer que nós mulheres não estamos a querer o lugar dos homens, não. Nós só queremos oportunidades que os homens têm. Mas temos que perceber que existem limitações a todos os níveis. Isso vai sempre existir. As mesmas limitações que os homens têm com as mulheres são as mesmas que as mulheres vão ter para com os homens. Mas já é uma realidade, já há sinais de que os homens estão abertos a esta vontade de trabalhar justamente com as mulheres. Será? Claro que os homens vão estar sempre abertos e eu sou prova viva de que não há aqui esta limitação. Mas existe uma limitação natural que vai sempre condicionar a mulher. Vejamos, quando uma mulher decide assumir um cargo de destaque, tem que lembrar que alguma coisa vai falhar. Quando eu digo alguma coisa vai falhar é o quê? Ela vai ter que definir, ou vai ser uma boa dona de casa, ou vai ser uma boa chefe de família que vai conseguir acompanhar bem os filhos, ou vai ser uma boa profissional. Porque uma mulher que diz assim, que consegue levar tudo isso, então tem uma boa rede de apoio. Estamos a falar de família, estamos a falar das nossas secretárias de lar. Porque nesta altura que a Zenaida, a Amira e a Fidelina estão aqui as três, se forem mulheres que assumem o papel de dona de casa, tem alguém que está lá a cuidar da casa delas enquanto elas estão aqui, uma rede de apoio. Tem alguém que nesta altura, se calhar, pegou os filhos para levar para a escola, é uma rede de apoio. Mas se ela disser assim, que não, eu agora vou me dedicar exclusivamente para os meus filhos, para a minha família, então o lado profissional também fica um pouquinho beliscado. Entretanto, é daí que eu digo sempre que nós queremos as mesmas oportunidades, mas nunca podemos nos igualar com os homens, porque o Geo de Freitas diz que está a sair do banco, mas uma senhora, dona de casa, devia pensar duas vezes a dizer assim, estou a sair do banco, eu acho que ainda vou para casa, acho que ainda vou para casa para tentar ver como é que está a situação lá, se os meninos estão bem, se o marido passou bem, mas o Geo veio para quê? Porque é homem é homem, e eu ponho isso aqui para discutir. Nós mulheres temos que entender isso. E as mulheres não podem optar pelo exemplo de Geo de Freitas? Claro que podem fazer, não, por isso que eu disse, claro que podem, falha, mas tal como eu disse, alguma coisa vai falhar, e para não falhar tem que ter uma rede de apoio. Rede de apoio, sim. Mas muito mais do que a rede de apoio, tem que ter um parceiro compreensível, que percebe exatamente quais são os seus objetivos, e você como mulher tem que saber se posicionar, dizer assim, ok, eu estou a me levar a este sacrifício, mas quando chegar em casa eu também tenho que cumprir com o meu papel. Mira, Denise, a mesma questão.
Prontos, eu gostava que, por favor, reformulasse. Exato, o termo igualdade de género, portanto, é real que as mulheres querem fazer, portanto, atividades que os homens querem, algo, aliás, que os homens fazem. Em específico, igualdade de género. Eu vou. Portanto, as mulheres precisam de dividir a percentagem, portanto, 50% dos homens e 50% das mulheres. É isso que realmente... Eu penso que não se trata disso. E eu vou concordar com a Zenaida quando diz que homem é homem e mulher é mulher. Isso é indiscutível. O homem tem o seu verdadeiro lugar, a mulher também o seu verdadeiro lugar. Mas isso não significa que a mulher não possa ocupar lugares de destaques que anteriormente eram predominados por homens. Isso não significa que a mulher deve se limitar, porque existem tarefas específicas para o homem e tarefas específicas para a mulher, mas que o nosso Estado, o nosso Estado abre espaço para que as mulheres também consigam demonstrar o que elas realmente conseguem fazer. Então eu penso que não é questão das mulheres quererem ocupar ou fazer o que os homens fazem, não. As mulheres querem também ter o seu lugar. E é como a Fidelina disse, o lugar da mulher, a mulher deve estar onde ela quer estar. O lugar da mulher é onde ela quiser estar. É isso. E aponta algumas falhas das mulheres que já exerceram, portanto, a Palmira Diniz é mulher jovem na política, certo. E obviamente existiram as outras que já o fizeram durante muito tempo. E há uma participação ativa, uma vontade das mulheres quererem também dar o seu impulso para o desenvolvimento deste país? Eu diria que sim, houve falhas e existem falhas. Vejamos, nós temos maior representatividade, temos uma grande percentagem de representatividade na Assembleia Nacional, mas às vezes nos calamos, não é? As mulheres que estão lá na Assembleia Nacional muitas vezes não se posicionam como deviam se posicionar. Existem situações que afetam diretamente as mulheres e que nós olhamos de forma pacífica, como por exemplo? De forma passiva. Tá? Como por exemplo o caso do assassinato de mulheres no Kwanza Norte. Diante deste caso, quase que não houve pronunciamento forte de mulheres. E por quê? Porque se o país já é assegurado por mulheres que também ocupam lugar de destaque. Eu penso que isso reside um pouquinho na falta de solidariedade. Nós mulheres precisamos ser solidárias com nós mesmas. Acho que esse é o termo certo. E há casos de prostituição e eu me deparei com uma situação extremamente triste. No Alto Ama, por exemplo, a situação é alarmante, a prostituição disparou. E se for viajar e parar de noite nas águas quentes, vai poder ver. A Palmira procurou portanto, saber o motivo do alto elevado da prostituição no Alto Ama? Especificamente no Alto Ama não tem outra resposta senão a pobreza. Não tem outra resposta senão a pobreza. E é que nós mulheres olhamos para essa situação de forma tão passiva, às vezes fingimos surdez ou cegueira, para não termos que nos levantar a favor de projetos que possam fazer com que mulheres jovens deixem de se prostituir. Nós às vezes olhamos para isso de forma como que fosse normal. Nós não tomamos a posição que deveríamos tomar. Tá bom, nos deram um lugar de destaque, ok. Temos lugar de destaque, mas o que é que temos estado a fazer para que este lugar seja realmente respeitado? Eu vou falar da senhora Carolina Cerqueira, que foi a anterior presidente da Assembleia Nacional. Ela foi injustiçada. Quem é a mulher que se levantou para defender a senhora Carolina Cerqueira? Ninguém, ela foi injustiçada. Porque, a meu entender, é que o país elegeu o presidente, a vice-presidente e a presidente da Assembleia Nacional. O que quer dizer que ela cumpriria também um mandato. São 5 anos. Mas ela foi exonerada. E não vi nenhuma mulher a se levantar e falar sobre o assunto. E é um assunto que as mulheres deveriam defender. Então eu penso que há sim problemas, há sim algumas insuficiências. Nós mulheres precisamos fazer um pouco mais. A Palmira Diniz mencionou a antiga presidente da Assembleia Nacional, Carolina Cerqueira, e qual é o impacto positivo que a igualdade de género trouxe para as mulheres pobres?
para as mulheres pobres, eu penso que, primeiro, a emancipação. Mas há um impacto positivo para esta franja? Assim, um impacto positivo, porque nós mulheres, ao vermos uma outra mulher a nos representar em uma esfera de destaque, é impulsionamento para nós também, que estamos... Eu queria, a minha questão, portanto, não estou a conseguir perceber a sua resposta, mas na verdade falou da antiga presidenta, exatamente, Carolina Cerqueira. E há outras, obviamente, as mulheres das zonas rurais que estão a morrer por falta de assistência médica e outras patologias, outros problemas sociais. Portanto, porque quando se fala o impacto positivo que a igualdade de gênero trouxe para estas mulheres que nem sempre aparecem, não têm advogados, e qual devia ser a posição das mulheres que estão nos lugares de destaque? É exatamente o que eu disse no princípio, parte pelo princípio de solidariedade. Quando nós mulheres ascendemos, precisamos olhar para as outras que não tiveram a mesma oportunidade que nós. Precisamos olhar para aquelas mulheres, as mulheres menos favorecidas, que são exatamente as mulheres dos ciclos rurais. Precisamos olhar para elas. E falando sobre a ex-presidente da Assembleia Nacional, penso que não desenvolveu como tal projetos que se calhar olhassem um pouco mais para as mulheres no campo rural, né? Penso que é isso. Muito bem. G de Freitas, o impacto positivo que a igualdade de gênero trouxe para as mulheres pobres. Sim. Mas antes de responder, eu penso que queria... Bem, quando a gente começa a falar em igualdade de gênero, eu entendo a criação dessas estruturas para fazer o contrapeso, né, o check and balance, mas o mundo está mesmo definido por a masculinidade. As estruturas, as instituições do mundo. Por isso é que você vê... Esta posição não é exclusivista, G? Não, posso dar só 2 exemplos rápidos. Você tem nos partidos políticos, estamos a falar mulher e a política. Temos nos partidos políticos os braços femininos dos partidos políticos. Por quê? Na pergunta que eu coloco. Se era suposto dentro da estrutura partidária as mulheres estarem já inseridas, por que é que temos a OMA, temos a Lima, temos a Bupal, não era necessário. Nas igrejas também a mesma coisa. Temos o MM, temos a Promaica, temos a Liga da Mulher. Não, as estruturas estão talhadas para homens e depois, para trazer as mulheres nessa participação, criam-se braços femininos, como se criam braços juvenis. A mulher não tinha que ser reduzida a um braço feminino como um braço juvenil. Não, a mulher tinha que estar na estrutura de centro. Igualdade de gênero seria isso. Está na estrutura de centro. E não está na estrutura de centro, Geo? A minha pergunta é clara. Por que tem braço feminino? Por que não tem braço masculino do MPLA? Não tem braço masculino da UNITA? Não tem braço masculino da FNLA? Mas tem braço feminino. Porque sentiu-se que a estrutura foi criada para homens, então cria-se um braço feminino para apoiar a estrutura masculina. Vocês me fazem entender? É assim nos partidos políticos, é assim nas igrejas. Tem a estrutura e tem o braço feminino a apoiar a estrutura. Não, devia ser todos na estrutura, sem necessidade de um braço feminino a apoiar a estrutura. Até aí. Depois, a igualdade de gênero é dizer que tanto eu como vocês vamos ter os mesmos direitos, os mesmos deveres e as mesmas oportunidades. Ou seja, eu não vou vos pôr lá, não vou vos colocar lá, tal como disse o Presidente da República. Provavelmente daqui a 2 ou 3 vamos ter poderemos ter uma presidente mulher. Não é o Presidente da República que tem que definir isso. Claro que não. As mulheres têm que ocupar os seus espaços até chegarem lá por méritos. Se nós homens tivermos falar, não, pelo tempo que nós já não existimos, já é a altura de ter uma mulher no poder, a mulher vai estar lá como mera representatividade, porque a estrutura toda que ele colocou lá é masculina. Então fica um pouquinho difícil ver nessa altura. Agora, vejamos só, por exemplo, hoje temos um painel bonito e as mulheres a falarem muito bem. Mas está aqui o Braulio na área técnica. Perguntem qual é a dificuldade que ele tem de pôr recorrentemente mulheres nos painéis. Não, é um exercício muito grande. Por quê? Porque temos a Palmira Diniz, temos a Znaida, temos a Fidelina.
mas temos mais poucas destas. Maior parte das mulheres, se tem capacidade, não tem tempo. Se tem tempo, não tem coragem. Se tem coragem, não tem permissão masculina. Está lá o homem a dizer na minha mulher, você aí não vai. Você não vai falar essas coisas aí. Depois, então, nesta situação, o problema está nos homens já, né? Não, as oportunidades estão criadas. Vocês têm que abraçar as oportunidades criadas. Por quê? Vejamos. A mulher tem um papel fundamental na sociedade, que é a estabilidade do lar. O papel fundamental do lar. A Bíblia diz que a mulher sábia edifica o lar. Não é o homem sábio. Quem edifica o lar é a mulher. E a sociedade não é mais senão um conjunto de várias famílias. Hoje, se nós temos uma sociedade desestruturada, a culpa é vossa também. Porque vocês desestruturaram a família nessa busca incessante de igualdade de gênero. Estão a esquecer que cuidar da família é uma missão nobre. Vocês não têm noção do quanto. É tão nobre que vos foi dada essa responsabilidade porque nós homens nunca íamos conseguir. Homem não consegue estruturar uma família, dar banho nas crianças, cozinhar. Veja só a capacidade multifacetária da mulher. A mulher está a cozinhar com o bebê às costas, não sei quem, ainda está a fazer a comidinha para o pai, o pai só está na televisão com o comando na mão. A mulher está a fazer múltiplas tarefas em casa. O homem não consegue fazer múltiplas tarefas. O homem, se está a assistir, só está mesmo a assistir. Até o choro da criança lhe incomoda. A mãe está com o choro da criança aqui, está a ouvir os filhos mais velhos lutarem lá no quarto, está a cozinhar, está a servir o marido. Isso é uma capacidade que só as mulheres têm. Se as mulheres, diz um pastor, que, meu amigo, se a tua mulher está na estrutura social, está inserida nas estruturas sociais e cuida da tua família, ou seja, vou falar de forma reversa, se a tua mulher cuida da tua família e ainda traz mais uma parte do sustento para casa, você é abençoado, porque se ela já está a cuidar da família, não teria mais necessidade nenhuma de te ajudar com as contas da casa. Mas o que vemos na realidade hoje, por isso é que eu não sei se é bem mulheres desfavorecidas, porque o que eu estou a ver na realidade hoje são as mulheres que estão a sustentar a maior parte dos lares em Angola. Com a elevada taxa de desemprego, o que mais aparece, os trabalhos que mais aparecem são trabalhos que podem ser desenvolvidos por mulheres. Os homens, se não são desempregados, estão naqueles sítios que não pagam há muito tempo. Ele até vai no serviço, mas não traz nada para casa. E a mulher faz pequenos biscatos, faz venda ambulante, faz trabalhos domésticos. O emprego o trabalho que mais aparece nessa altura é mais para as mulheres. E as mulheres hoje é que estão a sustentar a maior parte dos lares em Angola. Não tenho a menor dúvida. Então, se formos a apontar o dedo aos desfavorecidos, a maior parte dos desfavorecidos são os homens. Só que o homem, quando a mulher vem com o dinheiro do negócio, ele recebe e parece que ele é que é o dono do dinheiro. Mas não, as mulheres... Sim, as mulheres é que estão a sustentar. Para terminar, exatamente. Para terminar, eu acho que devemos desconstruir essa ideia. E eu ouvi já no princípio. Foi a Fedorina que disse, quando eu vinha, e eu abanei a cabeça. Não, para mim o lugar da mulher não é onde ela quiser. Foi repetido aqui, o lugar da mulher é onde ela quer estar. Não, o lugar da mulher é onde ela deve estar. Onde ela pode também. Não, ela pode estar, a mulher pode estar em qualquer lugar. A mulher tem capacidade para estar em qualquer lugar. Mas para mim, o lugar da mulher é onde ela deve estar. E onde é que a mulher deve estar? A mulher deve estar no centro do lar. Porque eu entendo que lares bem edificados, nós teríamos sociedades bem edificadas. Essa questão de nós estamos a reclamar a perda de valores, as sociedades estão... não há mais moral, as crianças estão mal educadas, é porque as mulheres estão a deixar o seu papel fundamental dentro do lar. Estão a crescer na política, é bonito, mas tem que crescer na política depois de estruturar o lar. Estão a crescer nas multinacionais, é bonito, mas tem que crescer nas multinacionais depois de estruturar o lar, porque depois vem uma velha máxima, as mulheres se continuarem a ascender assim de tal forma, o que é que vai vir? Essa narrativa que nós temos hoje no mundo ocidental já está a vir para aqui. Uma mulher, quando está a ter sucesso profissional ou político, já não quer ter filhos. E a madre é um exclusivo das mulheres. Se as mulheres decidirem não ter mais filhos, a continuidade da espécie está em risco. Mas quando uma mulher cuida do lar,
a gerar não é problema para ela. Mas quando se ascende profissionalmente noutros sentidos e abdica do lar, começamos a pôr em causa a multiplicação da espécie e provavelmente daqui a 500 anos vamos começar a pensar forma genética de multiplicação porque as mulheres decidiram estar onde querem estar, né? E deixaram de estar onde devem de facto estar, segundo quer a concepção divina como na concepção social. Muito obrigado, Zé de Freitas. Vamos, a Fidelina tem algum rapidamente vamos... Anteriormente a Znaida falou muito bem da rede de apoio. Sim. Então, ainda assim, eu sempre sou de acordo com a ideia de que o lugar da mulher é onde ela quiser. Desde o momento que nós entendemos apoio, que existe uma rede de apoio. Sabes o que é apoio? Apoio não substitui o dono da missão. Exatamente. A missão é tua. Só te vai apoiar. Mas uma você não missão pode abandonar quando... a casa contando que a empregada vai cuidar da tua casa. Não. Ela vai te apoiar a tu cuidares da tua própria casa. Mas se apoia bem, existe alguma lacuna no Se meio você é a dona da casa já não cuida bem, não tem como te apoiar bem. É mesmo para terminar? É para terminar? Não, era só mesmo para... Mas queria... Hoje as redes de apoio rapidamente vamos entender no exterior. Prontos, relativamente ao que o Geo estava aqui a afirmar sobre as mulheres, relativamente aos vários assuntos que nós já temos estado a acompanhar, de que a mulher hoje está na política e estando na política muitas vezes não consegue dar conta do recado. Há um elemento muito importante que eu sempre faço referência, é a questão base. A forma como cada pessoa foi educada, está a ser preparada no seio familiar antes de constituir família vai definir muito. Nós vamos ainda hoje por hoje conseguimos encontrar mulheres que têm grandes responsabilidades na sociedade, mas também são excelentes donas de casa. Isto é o que? Esta é a base. É a forma como é que a base dela foi preparada. Por quê? Porque se a Znaida for uma mulher que em casa acorda 8 horas, atenção, mulher não pode acordar 8 horas, acorda 8 horas, está no telemóvel, está a ver televisão, porque supostamente estuda no período da tarde, vai à escola, quando regressa está na novela, é assim de segunda a segunda. Claro que quando ela um dia ascender, ela vai perceber que a preocupação exclusiva é estudo, preparação para a sociedade. E quando um dia atingir a maioridade, não podemos exigir que esta mulher tenha uma excelente, seja uma excelente dona de casa, tal como disse o Geo. Mas se tivermos uma mulher que em casa foi instruída de que tem que acordar às 5 ou 6 horas, tem que varrer o quintal, tem que cuidar da higiene pessoal, tem que preparar o pequeno almoço, tem que lavar a louça. Isto aqui não é um favor, isto aqui não é castigo. Isto é mesmo uma obrigação que os filhos devem ter enquanto base. Agora, quando atingir a maioridade, é uma questão de escolha. Ok, eu quero enveredar para a política, então vou saber definir o meu tempo. Não, mas quem é que vai passar esses valores que estás a dizer? É a família. É a mãe. Sim, a família. É a mãe. Mas a mãe vai passar esses valores porque a tua mãe, aquele modelo de nossas mães, eu sou de 80. Certo. As nossas mães em 90 nos educaram mesmo assim. E eu vou conseguir, hoje você entra numa estrutura social que não te permite passar isso à tua filha. Certo. Ela não vai ser a jovem que você é hoje. Mas eu podes acreditar que eu, a Znaida, vou conseguir passar. A todos os níveis, aliás, já conseguimos passar aos mais novos sobrinhos e não só, porque assim, Geo, nós não podemos buscar culpados. Eu digo sempre assim, tal como nós às vezes reclamamos, né? Atingir a maioridade, hoje estou a culpa é do Geo, meu tio não me ajudou. Não. Eu, quando atinjo a maioridade, eu sou responsável de mim a todos os níveis. Eu tenho que buscar todas as formas de soluções para sair da situação em que estou. O Geo falou agora das mulheres, as mulheres ambulantes, as mulheres que inventam qualquer coisa. Eu, a Znaida, se estiver a passar por uma dificuldade, sou maior de idade, eu sei que alguma coisa para resolver eu consigo fazer, eu não posso buscar mais culpados. Muito obrigado. A primeira pergunta dos ouvintes é minha. É pergunta, não é pergunta. A primeira pergunta dos ouvintes é minha. Dito desta forma, mas por que estou a dirigir a pergunta porque temos mulheres políticas no painel. Por que
a grande maioria das mulheres que se deram bem na política têm os lares desestruturados. Não disse todas, disse a grande maioria das mulheres bem postas na política. O Gê não está a incentivar alguma coisa? Eu sei que só vim saber uma pergunta. Você vê as ministras, governadoras, chefes da OMA, Lima, Mupaujo, outros braços juvenis, braços femininos da política, conta seus dedos as que têm um lar estruturado. Não estou a falar um lar, estou a falar lar estruturado. Por quê? No segundo bloco, o Gê vai explicar porque da escolha do pergunta. Mas o Gê fez esta pergunta para nós respondermos. Eu sei que os ouvintes também Ele não vai responder. Ele não vai responder. 931127478 está a linha aberta. A participação da mulher na vida política, o tema que está em debate. Hoje é 5 de março de 2026. Estão assim. Bom dia. Quem fala e a partir de onde? Bom dia, Diamantino Sangueva, amigo do bem, amigo da paz e a voz da salvação por parte daqueles que nos governam. E bom dia caloroso aos convidados. Oliveira Chatulim, a partir da Munda. Companheiro, bem-vindo. O seu contributo em relação ao tema. Muito obrigado, doutor. Dizer que o tema está no bom agrado. As maminhas ali e o contagio. Podemos assinar, primeiro ouvinte, Oliveira Chatulimba, falava a partir da Munda. Ainda há tempo, ligue para nós e deixe o seu contributo. Estão assim a linha aberta 931127478. Bom dia, quem fala e a partir de onde? Bom dia, mano Diamantino Sangueva. Bom dia a todos que compõem o painel. Bom dia ao vasto auditório. João Samunga. É um prazer tê-lo do outro lado, João Samunga. Seu contributo? Aquilo que é meu contributo, verdadeiramente todos que compõem um painel estão mesmo bem enquadrados ao tema, mas eu não venho muito para ter que comentar acerca disso. Tenho apenas algumas questões a formular às senhoras em que compõem um painel. A minha pergunta é, praticamente os que estão aí têm um papel social um pouquinho mais avançado em termos de representação. Qual é o papel que tem sido das pessoas em que têm cargos políticos, sociais e até mesmo do Estado para com as mulheres em que não têm incentivos para estar neste local? Vejamos, as mulheres ambulantes vão sofrendo. O que é que verdadeiramente as senhoras que compõem o painel a nível da nossa cidade do Ambo pensam em fazer para poder defender essa franja? Estamos aqui a acompanhar do outro lado. Muito obrigado. Nós agradecemos, companheiro João Samunga, pela sua participação. Está a linha aberta quando são 9h16 minutos. Alô, bom dia. Quem fala e a partir de onde? Alô, bom dia. Sim. Alô, sim, bom dia. Fala Lino Valério, a partir do mercado da Alemanha. Senhor Lino, seu contributo. Exatamente, muito obrigado. Para já parabenizar os nossos comentadores a partir da Eclésia. O meu ponto é o seguinte: conforme o Dr. Gel disse, as nossas sociedades hoje em dia apresentam grandes problemas por conta da doutrina que nos está a ser passada, que homens e mulheres deverão gladiar-se nos mesmos níveis na sociedade. O que acontece? Se uma jovem, uma mãe, hoje tem dificuldades de cuidar bem do seu lar, a educação não é bem passada aos filhos, resultados, hoje temos um índice elevado de delinquência. Por quê? Porque os filhos não têm uma mãe em casa para lhes instruir, tanto que tal responsabilidade foi passada para as empregadas, passo o termo. Então não há um acompanhamento próprio para os filhos e há uma tanta libertinagem na juventude que hoje fazem e desfazem aquilo que bem entenderem nas ruas. Porque é educação. Também não estamos a dizer que as mulheres não devem desenvolver-se, não devem capacitar-se, mas primeiro cuidar bem dos lares e depois podem ocupar outros cargos de destaque. Muito obrigado. Muito obrigado.
fazer parte, portanto, desta edição. Nós agradecemos pelo seu contributo. Está a linha aberta, 931 12 74 78. Bom dia, quem fala é a partir de onde? Alô, sim, muito bom dia. Falas com João Orlando, aqui do bairro São Tarcísio. Senhor João, o seu contributo. Olá, muito obrigado pela oportunidade. Primeiramente, agradar aqui os jornalistas, o Mano Geo e o Diamantino. Muito obrigado. O tema é muito pertinente. É a participação das mulheres na vida política e os cargos que defendem no país. É o seguinte. A participação das mulheres na vida pública, né, ou política é muito importante, é o princípio de democracia. Mas se nós olharmos, né, 80% das mulheres que ascenderam cargos de destaque no país, muitas delas não exerceram bem, ou seja, não exercem bem. Se olharmos aqui na nossa praça, no Ambo, a governação que nós tivemos aqui no Ambo é da Carlotinho. E não só, é só olharmos para o município do Longonho, do Becunha, essas mamães que trabalham aí não exercem bem os seus papéis, não só assim. Vamos também, né, a nível nacional, é só olharmos para o Ministério da Educação e da Saúde, do jeito que, desculpem pela expressão, se olharmos a prostituição nesses dois setores, é lastimável. Então, aquelas mulheres que pretendem, né, também estar lá naqueles cargos que lhes está aqui, é preciso exercê-las bem, com muita sabedoria. Para terminar, companheiro. Muito obrigado. Nós agradecemos, Sr. João Orlando. Está assim a linha aberta 931 12 74 78, a participação da mulher na vida política do país. É o tema em destaque, 931 12 74. Bom dia. Quem fala é a partir de onde? Muito bom dia, Sr. Sangueve. Bom dia aos estimados que estão nesse painel. Na verdade, dizer que sou Afonso Nathaniel, a linha mestra proveniente do Caluta, isto na rua da Nova Jerusalém. Sr. Afonso, seu contributo em relação ao tema? Quanto ao tema, o tema é de extrema importância, porém, dizer que as mulheres têm um papel preponderante dentro da sociedade, mas, no entanto, dizer que muitas das mulheres, quando incendem grande categoria, depois acabam por desvalorizar aquilo que é o seu papel também diante do lar, porque na sua maioria parte daquelas que têm grande cargo, ostentam grande posições, são daquelas que umas não têm marido, outras acabam por viver sozinha, e o que não é bom. No entanto, que como mulher deve se posicionar sempre no seu lugar de mulher, porque como homem, quer dizer, nós homens somos sempre homens. As mulheres podem até exercer grandes funções, mas só que elas, no lugar de mulher, elas têm que se submeter mesmo a seguir, porque sempre o homem é o cabeça da casa. E na sua maioria parte das mulheres depois acabam por querer também se vangloriar e tudo mais. No entanto, que elas devem conhecer bem o seu papel no verdadeiro sentido. Portanto, este é o meu comentário. A vocês desejo um bom trabalho, estamos juntos. Muito obrigado, Sr. Afonso Nathaniel. Agradecemos pela sua participação. Está assim a linha aberta. Mais três, até o momento, nenhuma voz feminina neste painel. 931 12 74 78. E pedimos também a participação da voz feminina. Bom dia, quem fala é a partir de onde? O tema é muito candente. Desde já agradecer a todos os painelistas que estão ali. Eu, Vitorino Caterça, a partir do Compão Baixo, do que diz respeito ao tema, que está a ser bem deflorado. É muito importante, as mulheres estão a fazer representar, indo propriamente o assunto que é a mulher e a política. Eu acho que as mulheres não competem com os homens. As mulheres, muitas das vezes, competem entre si. O maior problema é mesmo entre elas, não é com os homens. E depois, não só
os encargos estão para ser conquistados, não são para ser entregues pelos homens, porque os homens, se esperarem dos homens, nunca vai acontecer isto. O que deve se procurar é a mulher se firmar cada vez mais para que possa humilhar com igualdade. E humilhar com igualdade não é de respeitar aquilo que são os princípios bíblicos, porque nós não podemos só nos apegar às leis humanas dos homens. Nós também devemos nos apegar naquilo que são os princípios bíblicos. E muitas, quando são emancipadas, confundem, misturam as coisas. É por isso que hoje em dia muita parte das mulheres que exercem funções de relevância têm problemas nos seus relacionamentos, ou vivem mesmo independentemente sozinhas. E isso não é muito bom. Isso para mim não é emancipação nenhuma. É saber, principalmente quando vai para o relacionamento, é saber ser submissa, não é o facto de ter o encargo, ter que confundir até o seu esposo. Para eu não me alongo mais, estou sem outro retorno também, mas o tema está candente, está bom. Vamos do outro lado acompanhar. Muito obrigado, Vitorino Caterça, a partir do Compão Baixo. Muito obrigado, manifestamos o mesmo gesto de gratidão por participar. Está a linha aberta, vamos atender 2 ouvintes e vamos, portanto, devolver a palavra. 931 12 74 78. Bom dia, quem fala e a partir de onde? Bem-vindo, companheiro baixo do volume do seu receptor. República. Sim. Alô? Estamos a ouvi-lo. Sim, eu falo a partir da via pública, porém eu gostaria de pedir assim um favor. Trago aqui uma denúncia, sei que estou a fugir do tema. Não sei se é permitido. Muito bem, pode ser. E quem fala? Sim, olha, estou sem outro retorno, porém a minha denúncia tem a ver com o Hospital Geral do Ambo. O que acontece? Eu fiz uma consulta na área de urologia, porém, muito antes da consulta, fomos marcando e a marcação leva por aí uns 2 ou 3 meses. Então, chegou o momento da consulta e, durante a consulta, o médico simplesmente me ouviu. Depois de me ouvir, mandou-me para a sua clínica. Pois lá na clínica, eu fiz o exame, paguei 10.000 kwanzas, mas deparei-me com 2 situações muito difíceis de entender. Eu acredito que já é de Freitas, porque é funcionário da saúde, entender melhor essas coisas. Mas a questão é a seguinte: o primeiro obstáculo que eu encontrei é a letra do doutor. É incompreensível, não se consegue compreender. Depois de ter feito a consulta, aí na área de urologia, então passou-me este endereço da sua clínica, fiz lá o exame sobre 10.000, mas na sua receita não se compreende nada. E, para piorar, mandou-me comprar um medicamento na sua farmácia. E lá na sua farmácia, as 4 lâminas estão a custar perto de 60.000 kwanzas. E o meu salário não corresponde, tenho família. E estou-me assim, nesta situação, não consigo fazer o tratamento porque o valor é tão alto e a letra não é compreensível para poder procurar em outras farmácias. O nome da clínica? Então, alô? Sim. Senhor, o nome da clínica onde o senhor fez os exames? O nome exatamente? O nome da clínica? Sim. O nome da clínica é Arce de dizer, é a clínica arquidiocesana. Mas por uma questão também de sigilo, salvaguardar o nome da farmácia, não quero só aqui dizer, mas a consulta onde fui orientado a fazer a consulta ou onde eu fiz mesmo arquidiocesana, ali na Baixa. E diante dessa situação, eu não sei se o Hospital Geral do Ambo
serve para procurar clientes ou então para prestar o serviço público, porque visto que o médico faz aí o seu trabalho de urologia, é pago pelo hospital público. Então esta é a minha denúncia, desculpa por fugir pelo tema. Obrigado, boa continuação. Muito obrigado, nós agradecemos. Vamos então atender o último ouvinte, 9h28 minutos, 931127478, está a linha aberta. Até aqui nenhuma senhora ligou para nós. O tema em destaque, a participação da mulher na vida política. Bom dia, quem fala é a partir de onde? Alô, bom dia. Alô, bom dia. Infelizmente. Também se a interação com o exterior. Alô, bom dia. Perdemos o sinal, vamos então colocar um ponto final à conversa com o exterior e voltamos para o segundo bloco. Mas antes de lançar a palavra às senhoras, as nossas convidadas, queria exatamente saber da parte do GE de Freitas porque da escolha da pergunta, que muito bem foi argumentada por alguns ouvintes que ligaram para nós, e porque muitas das senhoras que ocupam cargos ou lugares de destaques vivem, são solteiras. Ou com maus casamentos. Exatamente. Mas atenção, maus casamentos não são só para delas, né? Há também pessoas que não estão na política e têm maus casamentos. Mas a amostragem no grupo de mulheres que estão ativas na vida política é grande. Eu coloquei a pergunta, eu gostaria de ter a resposta. E aliás, 2 ou 3 ouvintes também foram na mesma linha de pensamento. Então as mulheres que estão aqui estão na vida política. Não sei, eu espero que a da parte dela. Não pensou se calhar que o preconceito e o machismo masculino por parte dos homens estejam por trás deste índice de mulheres na política solteiras? Porque se calhar a mulher quando tem e as mulheres são teimosas, a mulher quando tem um objetivo e encontra barreiras no meio disto, e a barreira é o parceiro que lhe proíbe entrar no mundo onde ela quer, e sabe que é o lugar onde ela quer estar, e nós falamos, o Jair falou, a mulher deve estar, como é que é? O lugar da mulher é onde ela deve estar. E muitas vezes a barreira para a mulher estar onde ela deve estar é o homem. E eu acho que não é uma questão de elas acharem que... O conselho é abandonar. Se a barreira for o homem, o conselho é abandonar. Não necessariamente, porque existem vários outros meios para se chegar a um meio termo, né? Na base da conversa e tal. Eu disse aqui anteriormente, as mulheres não entraram em linha. Eu sinto que a Fidelina está a desviar o seu pensamento. Portanto, começou muito bem e era bom que terminasse. Era bom que chegasse mesmo ao ponto. Eu acho que eu já ia me apertar no pescoço. Era bom, exatamente. Não, eu queria só falar sobre o que eu disse anteriormente, né? Sobre as mulheres não estarem a participar em linha, porque elas estão a ser boas donas de casa, muitas delas. Não terminou, exatamente. Volto já para esta linha de pensamento. Sim. Se existirem homens que realmente apoiem as tomadas de decisões das suas parceiras, que realmente apoiem, porque nós falamos que ao invés de ser o braço de apoio, a mulher deve andar de igual passo com o homem, né? Deve estar, se calhar as oportunidades são para todos, então todos devem, cabe a cada um gerir a oportunidade do seu jeito. Se ela acha que quer seguir os passos da política e o parceiro não lhe ajuda, desculpem, mas para evitarem conflitos, melhor cada um seguir o seu passo, né? Para evitarem conflitos. A Fidelina estaria preparada a abandonar o lar e seguir a política? Não. E por que desse conselho para a sociedade e outras mulheres? Não, esse conselho para a sociedade não vai servir de barreira para outras que queiram ingressar à política. Depende muito qual é o objetivo de cada uma. Muito obrigado. Muito bem. Gente, Freitas, era... Não, tem mais outra vez política. Eu gostaria de ouvir mesmo porque esse é um problema social muito grande. Exatamente. É por isso que muitos homens não permitem que as suas mulheres vão para esses espaços de emancipação. Porque dizem mesmo, não, lá vamos ensinar depois para virem ser péssimas mulheres aqui. Então eles não permitem que elas vão. Porque os exemplos que têm do topo é de que as que se emanciparam
destruíram os lares. Então quero saber se é verdade ou não, se é verdade por quê. Não, Quer dizer, se que é verdade, os números já estão aí. Agora, queremos saber é o porquê. Né? Pronto, é uma responsabilidade muito grande ter que abordar ou rebater sobre esta afirmação feita por Geo de Freitas sobre as mulheres que estão na política e muitas vezes com casamentos fracassados. Bom, fazer aqui uma correção, Geo não disse todas, né? Disse algumas. E que também não significa que todas as pessoas que estão fora da política estejam com os casamentos bons. Sim, também é verdade. Mas é assim, há um elemento muito importante que eu aprendi durante toda a minha vida e aprendi isso com a minha mãe muito bem. Uma coisa é o que você é, outra coisa é o que você quer ser por consequência daquilo que você é agora. Vamos lá ver se eu consigo me explicar melhor. O meu caráter, a forma como eu sou, não pode ser consequência da função do cargo que eu tenho agora. O Geo de Freitas é o Geo, ele é Geo, é assim porque é o Geo enquanto profissional ou é o Geo é assim enquanto pessoa? Quais são os valores que eu recebi da minha família? Quais são as bases que eu recebi da minha família antes de me firmar em um relacionamento? Qual foi a educação? Qual foi a instrução que eu recebi? Qual é o posicionamento que eu, enquanto mulher, devo ter quando estiver diante do meu marido? Tudo isso conta. Agora, se eu disser assim que não, a Zenaida deixou de ser assim porque agora entrou na política, não, eu já era assim, esse já era o meu comportamento, atenção. Não podemos culpar o estar na política para justificar os nossos fracassos ou para justificar a nossa incompetência em uma determinada situação. Mas também uma coisa que nós temos que entender é que nem todos os homens são preparados para aceitar que hoje as mulheres já têm um posicionamento diferente de ontem. Ou seja, de que hoje as mulheres já querem entrar para a política com cabeça, tronco e membro. Eu sou homem e quero estar com a Zenaida. A pergunta é, como é que eu conheci a Zenaida? Conheci a Zenaida já na política? Essa é uma pergunta muito importante a se fazer. Se eu conheci a Zenaida estando na política, ok. Agora eu tenho que fazer um esforço de conhecer a Zenaida além da política. Como é que é a Zenaida além da política? Se eu perceber que me apresenta alguns elementos mais do que suficientes para então poder construir uma família com ela, então eu avanço. Mas se eu perceber que não, eu vou só já fazer de tudo para aceitar, mas quando eu estiver dentro de casa, eu vou me posicionar, de hoje para frente, ela já não vai. O que é que vai acontecer em casa? Eu vou dizer assim, não, eu vou. E tu vai dizer, não, tu não vais porque eu estou a mandar. Atenção. Então são questões também de concertação muito antes. Agora, lá dentro, as coisas não estão a correr bem, eu reitero, não é a política, porque, tal como já disse o Geo, também encontramos casamentos fracassados de pessoas que não estão inseridas na política ou porque supostamente não têm cargos que possam ocupá-las bastante, mas é sobre valores, é sobre aquilo que cada um conseguiu firmar como compromisso para o próprio relacionamento. Porque mesmo até os pastores são casados, também têm os seus problemas. E, aliás, eu penso que os cristãos são preparados para isso, de que o que separa o casamento é a sua morte. As pessoas que têm 50 anos de casados, 30 anos, mais tempo, não significa que não têm os problemas sérios para que o casamento não fracasse, porque nós vamos entender que o casamento é fracassado quando está separado. Zenaida, uma mulher líder enfrenta mais críticas ao julgamento diferente do homem na mesma posição? Em que vertente? Ocupando o mesmo cargo. Certo. Portanto, a mulher é mais criticada em relação ao homem na mesma posição? Sim, eu pergunto, quando diz que é mais criticada, em que vertente? Não lhe vou responder, era bom que respondesse a questão para não tirar a autonomia da minha posição. Porque assim, Sangueva, a pergunta foi muito generalizada, mas tudo bem. Claramente, mas na terminologia da sua frase indicava que as mulheres sofrem mais crítica em relação aos homens. Certo. Era bom que nos dissesse assim, há uma diferença entre uma mulher líder e um homem na mesma posição,
Portanto, a mulher enfrenta mais críticas em relação ao homem na mesma posição, no mesmo cargo. As críticas que vão surgir podem surgir de várias formas, né? Vejamos, por exemplo, a Jura, que está aqui a ser representada pela Mira Diniz, parece que eu só consigo lembrar o nome da Mira depois de falar da organização que ela pertence. A Mira está a ocupar nesta altura o cargo de secretária provincial adjunta da Jura, certo? É uma posição de destaque. E sendo uma posição de destaque, as críticas que ela pode receber são várias. Primeira pergunta é, como é que ela chegou até ali? Este é um ponto. Como é que ela chegou até ali? Não tinha mais mulheres? Não tinha mais ninguém? Será que ela era a única competente? São várias questões que podem surgir. Agora, o trabalho que ela vai desenvolver, se ela tiver que falhar, vão dizer, sim, é por isso, se tivessem colocado um homem, seria diferente. Ela tem outras coisas por resolver, não tem tempo, por que colocaram a Mira? Pronto, poderia olhar para esta questão. Pronto, vamos primeiro para a pergunta do GL. Eu digo sempre assim, quando a mulher conhece o seu verdadeiro papel, não importa qual obstáculo vai enfrentar, ela vai sempre dar conta do recado e vai sempre conseguir contornar a situação. E foi dito muito bem no princípio da abordagem do GL que as nossas mães anteriormente, né, pelo menos vamos dizer há 20 anos atrás, como a Zinaida disse, tinham um pouco mais de tempo, né? Tinham um pouco mais de tempo para nos educar, tinham mais tempo para ensinar a mulher a vida, preparar a mulher para a vida a dois. Tinham mais tempo para ensinar a mulher para a vida a dois. E disse também que hoje por hoje já não se encontram muitas mulheres com essa capacidade de transmitirem os mesmos conhecimentos aos seus filhos. Mas quando uma mulher foi muito bem educada e conhece bem qual é o seu papel, não importa qual função esteja a desempenhar, em casa ela vai sempre saber que o meu lugar é este e o lugar do meu marido é aquele. A posição que o meu marido deve tomar é esta e eu, enquanto mulher, devo, que algumas vezes, ser submissa. Devo ser submissa. Então, eu penso que a maioria das mulheres que o GL falou aqui, que estão em lares desestruturados, não é uma questão de por entrarem simplesmente na política, não. É porque existem outros problemas fora da política que façam com que os seus lares não sejam bem-sucedidos. Então, eu penso que podemos desassociar um pouquinho isso da política, porque eu acho que é uma questão pessoal. É um falso problema, então. É uma questão. Não digo que seja um falso problema. Não digo que seja um falso problema. É real que muitas mulheres na política têm lares desestruturados. Algumas até fogem do casamento, né? Não querem se casar, nem sequer ter família. Existem muitas mulheres. Denise, uma outra questão. A mulher pode conciliar a liderança política, a vida familiar, maternidade e sem prejudicar uma das áreas? Sem a menor dúvida, consegue. A mulher pode, sim senhora, conciliar o lar, a vida política, a liderança, onde quer que ela estiver. Sem prejudicar uma das áreas? Sim. E por que existe este lado que aliás, eu vou dizer que falhas podem existir. Mas não existe prejuízo se há pouco abordou sobre os lares que estão, tanto as mulheres fogem, preferem a vida política, não querem fazer Pronto, eu vou-me apegar um bocado no que a Zinaida acabou de falar. Vejamos, se eu por acaso não sou casada, não é? Não sou casada. E quem vier a casar comigo já me vai encontrar na vida política. Então, a necessidade dele aceitar-me como política. E quando for, ele tem que aceitar que eu faço política. E a nossa convivência fora da política é que vai ditar se ele permanece ou não. Mas eu, claro, que consigo ser não só mulher na política, como também mulher dentro do lar. Eu consigo ser, sem ter que prejudicar nenhum dos lados. Eu consigo ser mulher na política, na sociedade, consigo ser mãe e consigo ser esposa. Eu não tenho a menor dúvida, porque eu fui educada e fui preparada para isso. Eu fui preparada para ser esposa também. Muito bem. Obrigado, Mira Diniz. E respondeu, portanto, fez uma abertura muito boa.
Portanto, no princípio da sua abordagem falava sobre assédio, já foi vítima e agora declarou publicamente que é solteira, então mais do que assédio. Era Está aberta, oficializar. Exatamente, é de frente. Vai pôr os requisitos. Exatamente. Muito bem. Há 2 pontos dos ouvintes que me chamaram a atenção. O primeiro é que o Diamantino reiteradas vezes foi falando da participação das senhoras. Eu disse aqui na última fala de que as oportunidades estão criadas. Estão aí as oportunidades. As mulheres devem abraçar. A linha para ligar a rádio não tem a linha dos homens, a linha das mulheres. É a mesma linha. As mulheres simplesmente não ligam. Os nossos encontros presenciais na Biblioteca Provincial do Ambo, às quintas-feiras de tarde, as mulheres não participam. A gente pede favores para as mulheres virem, porque não importa o tema, é que as mulheres já não vêm mesmo. E hoje estamos a falar de um tema particularmente voltado para as mulheres. Não participam. Isso é que é um grande problema dessa tal questão da participação da mulher. Não sei se estão à espera que nós vos coloquemos lá, mas nós já dissemos que não vamos colocar. Primeiro. Segundo, isso depois começa a fazer com que as poucas que participam estejam diretamente o crivo, o julgamento da sociedade seja muito duro, porque a amostragem é pouca. Há um ouvinte aqui que falou da governação de Lotino Lica Canoam. Nós tivemos, salvo erro, até agora 9. Devemos ter até agora 9 ou 10 governadores. Desde os tempos de comissários até governadores, devem ser 9 ou 10 pelo ano. Só tivemos uma mulher. Duas mulheres, sim, perdão, duas, porque Janalina e Janalina, sim, certo. E há muitos ouvintes que dizem que o tempo da doutora Lotino Lica foi a pior governação que nós tivemos, mas eu não concordo. Nós tivemos aqui um Albino Malungo, que para mim foi o pior governador que nós tivemos. Mas as pessoas se esquecem, porque passaram tantos homens, que é mais fácil lembrar a mulher. Por quê? Porque quando a mulher veio ao poder, já veio praticamente julgada. As pessoas já estavam falando, ei, mulher, isso parece não vai andar. Então é mais fácil apontar os erros. Porque as mulheres, eu posso dizer, estão proibidas de falhar. Lá na nossa casa, o pai pode errar contigo, etc. Mas a mãe praticamente está proibida de falhar. O erro da mulher, a sociedade julga de forma diferente. Eu só vejo nas traições, é a mesma coisa. Os maridos andam aí e tal, mas quando é uma mulher, a sociedade julga sempre de forma diferente. É o mesmo no Ministério. O Ministério da Saúde anda mal, da Educação anda mal, é verdade. Mas não são os piores ministérios que nós temos. Tem ministérios que a gente nem sabe sequer se existem. Estão lá homens em frente. E não fazem praticamente nada. Mas tende-se sempre a julgar os ministérios onde estão as mulheres. O mesmo acontece, falou-se dos municípios. O Ambo tem agora 17 municípios. Citou-se 2, onde estão 2 senhoras. E na minha perspectiva não são os piores municípios em termos da administração da província do Ambo. Não são. Mas pronto, as mulheres infelizmente, por serem poucas, tende a ter um crivo de julgamento mais pesado do que em relação aos homens. Então, estou a dar aqui uma assessoria grata às mulheres. Se quiserem entrar nessa luta, motivem as outras a entrarem também de tal forma. Sejam vocês mesmas a servirem de apoio umas às outras. Por isso é que um ouvinte disse que não, a luta das mulheres é entre elas. Quer dizer, uma quando chega lá, ao invés de puxar para que mais venham, quer ser a única lá e barra a entrada de outras. Agora, é verdade, e eu esqueci-me até no primeiro bloco, quando eu ouvi a Fidelina dizer que onde há mulher há paz, pronto, isso é completamente contrário. Eu entendo que há paz até chegarem as mulheres. Há paz no lugar até chegarem as mulheres. Que te diga Adão, quando não tinham feito a Eva, como é que ele estava em paz. Pronto. Podemos estar incompletos, mas paz não trazem de fato. Quando falou-se aqui. As mulheres não trazem paz? Não. Isso é brincadeira ou. Não, então vamos a ser sinceros. Estás a ser sincero. Não. Mas as mulheres nos completam. As mulheres nos completam. Não, as mulheres nos completam. Mas não vos trazem paz. Mas não trazem paz. Que situação. Se não trazem paz, por que é que estão constantemente atrás das mulheres? Entre carência e turbulência. Entre carência e turbulência, nós escolhemos o mal menor. Nos completam com turbulência. Preferimos turbulência do que carência. As mulheres atenção que quando estamos a falar de mulheres, sim,
Estamos a falar das nossas mães, estamos a falar das Sim, nossas irmãs, mas- estamos a falar das nossas esposas, estamos a falar das nossas filhas. exatamente. Se a mãe, a irmã, a filha é mulher, logo estamos a incluir todas elas no bloco. Mas é assim, o princípio sociológico de mulher é parceira. A minha mãe é parceira do meu pai. A minha filha vai ser parceira do meu genro. A minha irmã vai ser parceira do meu cunhado. o seu filho A mulher, da o mesma. conceito sociológico de mulher, a primeira posição de mulher é parceira de um homem. Ok. Esse é o conceito. E quando então diz Agora, que a mulher não quando- traz paz, refere-se à parceira. A parceira. Então está a dizer que estás a falar da sua parceira. Não Não, estás a não, generalizar. da minha- Porque não, eu, não, pelo menos, sinto que eu trago paz na falar vida de da mulher é Sim, falar de deixa- união, é falar de Sim, cooperação. isso- E quando nós falamos disso, não tem como. Não, isso não estás errada. A mulher tem múltiplas valências, dentre elas a de nos tirar a paz. Isso também é uma característica vossa mesmo. Entendam, nós já estamos acostumados com isso, não faz mal. Nós aceitamos. Vocês têm muitas valências, dentre elas a de nos tirar a paz, mas nós vos precisamos. Mas se esta pergunta é ao Somos Adão. incompletos sem você. Não disse até estamos na igreja. Por que o Adão deixou a Eva sozinha? Pergunta ao Adão como é que ele estava feliz antes da Eva. Mas vamos responder isso. Há uma frase que se usou aqui e falamos várias vezes, né? Que as mulheres não devem ser o braço de apoio. Aqui já estamos nas notas conclusivas, então vou ser mais incisivo. As mulheres não podem ser o braço de apoio, as mulheres devem ser parte central da estrutura, né? Tipo, não vamos ter a mulher só como extensão do projeto, não, a mulher deve ser parte do projeto. Então, recomendação às mulheres: comecem a implementar isso onde vocês estão inseridas. Que tal acabamos com a Lima, com a OMA, com a Promaica, com o MM e fazemos uma estrutura conjunta? Já que vocês não querem ser braço de apoio, querem ser a estrutura, então comecem a fazer a mudança lá dentro. Porque enquanto vocês começarem a ser braço feminino, movimento da mulher, mulher não sei o quê, dentro de uma estrutura, nós nunca vamos ser de facto pares. Não somos pares, porque par está junto, no mesmo lugar. Vocês são extensão. Não estamos todos. Não, a OMA é extensão. Nós estamos interligados já. Não, a OMA é extensão. Não é extensão nenhuma. Por que você tem o Congresso? Existe pai, existe mãe, existem filhos, certo? Sim. Então, por que o Geo está dizendo? Não, vou lhe perguntar, o que é que você vai ter em junho? O Congresso do MPLA, certo? Não é nada confirmado. Não temos nada confirmado. Então, provavelmente. Não tem nada confirmado. Sim, provavelmente. Ok, nada vamos na confirmado. UNITA que já teve. O que é que vocês tiveram qual foi o mês? Foi o Congresso, o 14º Congresso, né? Vocês tiveram o 14º Congresso do partido. Sim. Vocês vão ter o 9º Congresso do partido. Pode não ser em junho, mas pronto. Vão ter o 8º Congresso do partido, certo? 9º Congresso. 9º Congresso do partido, certo? Certo. O termo é mesmo esse, eu quero aplicar bem. Sim, é mesmo o Congresso Ordinário do Partido. Certo. Então por que já tiveram o Congresso da OMA agora? Sim, porque foi necessário eleger a primeira secretária nacional. Exatamente. Então no partido não tem mulheres. Claro que tem. Então você tem o Congresso do partido, mas também tens o Congresso das Mulheres. Porque é a organização feminina do partido. Estamos a falar a mesma língua. E então, o Geo acha que nós tínhamos que deixar de ter uma JM lá, uma OMA dentro do partido? É mesmo conforme tem o braço juvenil do partido, tem um braço feminino do partido. Com que fundamento? Por que é que não tem um braço masculino do partido? Com que fundamento, Por que é que não tem um braço masculino do partido? Não, eu estou a fazer a pergunta. Com que fundamento o GEO diz que o partido tinha que deixar de ter uma OMA e uma JM? Não, vocês disseram que querem deixar de ser braços dos projetos. Vocês querem ser parte integrada. Estamos a falar da igualdade de oportunidades. Especificamente da OMA, Lima. Quem fez esta afirmação, GEO? Não, falo também nas igrejas. Se as mulheres querem de facto que a sociedade seja construída de forma una, temos que acabar com os braços femininos. E isso eu não concordo com isso. A presença do braço feminino não significa que nós estamos à parte. Então é parte. Não é. Se por acaso estivéssemos à parte, no real sentido, parte. então o MPLA não teria uma vice-presidente.
nem a UNITA teria também uma vice-presidente se somos a par. Eu vou dar aqui. Por isso é que eu estou a falar que depois vão tirar da parte. Depois vão tirar da parte algumas amostras para compor a estrutura central. O que eu estou a trazer aqui. Já é mesmo para terminar. Exatamente. O que eu estou a trazer aqui é a exposição reversa daquilo que eu quero que vocês entendam desde o princípio. Não adianta essa luta que querem fazer de sermos iguais. Estão a perceber? Ao vocês me dizerem que tá bom, a estrutura conforme tá certa, então essa luta que o que vocês pregam em discurso não é de fato o que vocês querem na prática. Agora vocês me entenderam, porque na prática, se vocês querem, se o que falam no discurso é o que querem na prática, isso aqui que eu vos disse tem que acabar. Se vocês também me dizem que isso não pode acabar, então vocês o que dizem no discurso não é o que vocês querem na prática. A emancipação, os direitos iguais, a emancipação feminina, houve contexto, né? 1700 e tal, no século XIX, etc., começou a acontecer isso. E depois se enfatizou muito depois da Segunda Guerra Mundial. Por quê? Porque os postos de trabalho, muitos homens morreram na guerra, milhões de vítimas, as mulheres estavam em casa sem fazer nada e naquela altura os postos de trabalho eram exclusivamente masculinos. Então chegou-se ao ponto de que as mulheres pensaram, não, nós estamos em casa, quando podemos fazer, vamos trabalhar. E foram trabalhar. Sabes o que é que aconteceu? Não, rápido mesmo. Sabes o que é que aconteceu? Hoje, essas sociedades que foram os pilares da emancipação estão a fazer o caminho contrário. Estão a voltar, estão a aumentar os subsídios de maternidade para incentivar as mulheres a terem filhos, estão a prolongar os prazos de licença pós-parto, estão a proteger os postos de trabalho, porque antigamente a mulher quando vai dar luz, quando volta encontra o posto as leis de trabalho lá estão a proteger mais a mulher depois de dar a luz. Sim, sabes o que? Até estão a proteger o período. O seu tempo está demasiado, está a violar a igualdade de género. Está sim. Isso é importante dizer. Só para terminar, esse caminho que as mulheres aqui nessas sociedades médias do segundo e terceiro mundo querem fazer hoje, os que fizeram ontem estão a fazer o caminho contrário. Então nós ainda vamos salvaguardar aquilo que temos. E eu consegui perceber que nós todos tivemos boas mães, e a Zenaira principalmente, porque fala várias vezes, nós tivemos boas mães, nós somos o reflexo das boas mães que tivemos. Então nós hoje também temos que ser, vocês têm que ser boas mães para termos bons filhos. Muito obrigado. Exatamente. Vos dar política, mas gostaria mais que vos muito obrigado pela tua dona de casa. Vamos levar tudo. Fidelina, o que precisa mudar na mentalidade da sociedade para que as mulheres sejam respeitadas na vida pública? Primeiro entender que ali eu estava a ler o comentário dos ouvintes e quando falava-se da igualdade de gênero levantava-se muitos aspectos, senão que nós estamos a falar da igualdade de oportunidades. Deve haver mais oportunidades para todos, entender que aonde pode estar o homem pode estar uma mulher. A Zenaida Kassai. Sim, pode repetir a questão. Em gesto de conclusão, o que precisa mudar na mentalidade da sociedade para que as mulheres sejam respeitadas na vida pública? Primeiro, perceber que mulher é uma obra divina. Isto aqui não é uma questão para depois termos que buscar outros elementos, se houver gel depois não tem que ter outros elementos, mas é isto, mulher é uma obra divina. E não olhem para a mulher como uma pétala frágil, não olhem para a mulher como um ser indefeso e não olhem para a mulher como alguém incapaz de resolver ou fazer qualquer coisa. A mulher está pronta, a mulher está firme, aliás, a mulher é sábia, então como a Bíblia diz, e Giel repetiu aqui também várias vezes, de que a mulher sábia edifica o lar. E a mulher sábia também consegue edificar uma sociedade. Muito obrigado. Mira, Denise? Enquanto jovem mulher, eu percebo que a mudança vem exatamente da nossa geração. Enquanto jovem mulher, penso que se começarmos a olhar para nós mesmas como pessoas capazes, olharmos para nós mesmas como pessoas que podem estar em lugares verdadeiramente em destaque, pessoas que podem fazer
mudanças significativas, eu penso que teremos uma sociedade mais inclusiva e mais participativa. Se cada uma de nós olhar para si mesma com um espírito de capacitação nata. A mulher já nasce capacitada. Eu tenho estado a dizer isso. Muito obrigado, Jeito Freitas, para terminar mesmo. Parabenizar mais uma vez todas as mulheres por vocês e dizer que vocês têm um conjunto de habilidades que vocês não têm noção. Sem olhar com inveja ou com egoísmo para aquilo que os homens conquistaram, explorem só as potencialidades que vocês têm, que vocês vão tornar o mundo um lugar melhor. O lugar da mulher não é onde ela quer estar, o lugar da mulher é onde ela deve estar. Mulheres fortes constroem lares fortes são famílias fortes e constroem sociedade forte. Do mesmo jeito que vocês vão ficar com mérito se as famílias forem fortes, vocês também vão ficar com mérito se a sociedade for desestruturada. Porque a estruturação de uma sociedade depende fundamentalmente da mulher, que quando é sábia, edifica o seu lar. Então, parabéns. Gosto de vos ver políticas, mas amaria mais vos ver como boas donas de casa. As solteiras começam já a ver aqui a altura de organizar. Não, já, exatamente. Muito obrigado e agradecemos a cada... Já fechamos? Já fechamos. Não, mas eu queria dar uma... Rapidamente. Sim, algumas frases para as mulheres. Porque exatamente. A pergunta que o Sangueva fez não foi exatamente uma conclusão. Porque eu penso que a Mira, se calhar, tem alguma coisa para dizer. Para dizer às mulheres. Mas é mesmo assim, não pode vir, não pode ser exatamente. Não, mas temos claramente algumas considerações. Não, pelo menos a mulher tirando a paz do diamantino. Exatamente. Mulher tira a paz. Bom, o meu apelo para todas as mulheres é que sejam mais unidas. Como disse o nosso ouvinte, as mulheres acabam criando conflitos entre elas mesmas. Então, que sejamos mais unidas, que possamos entender realmente o poder e o nosso valor. Muito obrigado, Fidelina. Snyder, que sai? Sim, eu queria só aqui dizer para todas as mulheres e também para todos que estão ali a nos acompanhar que a participação da mulher na vida política não é uma agenda sectorial, mas é uma agenda nacional. E quando a mulher participa, a democracia amadurece e também o país prospera. Às jovens mulheres angolanas, deixamos aqui uma mensagem clara. A política é um espaço de construção nacional e vocês fazem parte dessa construção. Preparem-se, capacitem-se, tenham coragem de ocupar os espaços de decisão e não duvidem da vossa competência. Muito obrigado. Angola precisa da inteligência, da sensibilidade e também da liderança feminina para continuar a crescer. Muito obrigado, Zaida. Muito obrigado mesmo. Sanguevo, o futuro do nosso país será necessariamente mais inclusivo, mais justo e mais forte. E esse futuro também depende de vocês. A mulher angolana sempre fez história. Agora é tempo também de decidir a história. Muito obrigado, Mira Diniz. 30 segundos. Já mesmo para terminar. As mulheres avançam melhor quando estão juntas. Nós mulheres precisamos olhar para nós como prioridade, olhar para nós como pessoas que conseguem chegar a patamares mais altos. É só idealizarmos e conseguimos. E para todas as mulheres angolanas, eu digo, o país precisa de nós e nós precisamos nos formar, nos capacitar a cada dia que passa para que possamos então fazer com que Angola também conte com a nossa força e o nosso desempenho. Nós agradecemos. Também precisamos das mulheres nas manifestações, porque reparamos que quando elas estão na linha de frente, eu vou, a Snyder que não pode. Muito. Eu vou, a Snyder que não pode ir. Está lá uma mãe, está lá uma filha, uma esposa. Então quando as mulheres estão na linha de frente das manifestações, os polícias não nos batem. Muito obrigado, nós agradecemos. A mulher é paz. Nós agradecemos por ter aceito o nosso convite e pela solidariedade.